Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rômulo Godinho e esse é o Almanac Caipira. No vídeo de hoje, a gente está aqui no meliponário para estar dando uma olhada nas caixas das abelhas. Aqui já começou o nosso inverno e agora a gente pega o período de julho e o frio aumenta consideravelmente. A gente tem que estar dando uma olhada nas caixas para ver como é que está as abelhas, se elas estão com uma reserva de alimento boa. Algumas dessas caixas estão com melgueiras, outras não, mas em volta do ninho tem uma quantidade considerável de alimento. A temperatura está em torno de 22 graus, não está ventando, então é um momento adequado para a gente estar dando essa vistoria antes de começar o inverno. A gente vai estar dando uma olhada agora para ver o que precisa ser feito. Se vai ser preciso entrar com uma alimentação. No caso aqui, a gente tem duas melgueiras que nós não mexemos, nós deixamos ela cheia para estar justamente dando suporte nesse período do inverno às outras abelhas, para não entrar com xarope, porque a jataí, na maioria das vezes, elas não gostam muito do xarope que a gente faz não, que é o de água e açúcar. Vamos lá dar uma olhada para ver como é que estão essas abelhinhas. Se você gosta desse tipo de coisa, abelhas nativas sem ferrão, não sai daí não. Esse é o Almanac Caipira. Aqui está um resumo rápido de como foi a evolução dessas caixas do nosso meliponário a partir dos estudos e do conhecimento que a gente veio adquirindo nesses 2 anos aqui do meliponário. Esse daqui é o primeiro modelo. A caixa, o espaço interno ficou adequado para elas, só que a parede ficou muito fina, porque a gente não sabia tanto assim a respeito da parede da caixa com relação à condição térmica que pode proporcionar o enxame. O que a gente fez? A gente reaproveitou os pallets de eucalipto para estar fazendo essas caixinhas. Essa aqui é o nosso segundo enxame. Depois a gente veio fazendo uma alteração. A gente passou a usar a tábua de pinos, essa daqui, aumentou um pouco o tamanho, o que não foi bom, o tamanho aumentar o tamanho interno, que elas levam mais tempo para estar preenchendo esse espaço, gastam mais energia, e é importante o espaço correto para elas estarem ali todas juntinhas, o invólucro do ninho, os alimentos, para manter a condição da temperatura no entorno da colmeia. E essa caixa aqui, no caso do Pinus, não é bom também, por quê? Porque ela dá um mofo aqui por fora. E isso lá dentro é mais trabalho para as abelhas. E por fim, o modelo que a gente vem usando daqui para frente é esse aqui, que a gente faz com a madeira de eucalipto. No caso, a gente conseguiu alguma madeira de demolição, de telhado velho. São peças, você encontra em casa de material de construção. Na observação que a gente vem fazendo, como eu disse para vocês, a gente achou que 12 por 12 por 11 ele estava meio apertado na condição do armazenamento do alimento em volta do ninho. O que a gente fez? A gente somou mais um caibro, que 5 por 5 da mesma madeira, a gente acrescentou mais 4 a 5 centímetros aqui na parte do ninho, para o ninho, para o nosso caso, o nosso sobreninho agora ele está ficando com medidas internas 12 por 12 e altura em torno de 15 a 16 centímetros. E tem dado muito certo. Elas têm armazenado o alimento em volta do ninho e os pólen, os potes de pólen, elas têm armazenado aqui embaixo também, porque é natural colocarem esses potes de pólen em volta do ninho para facilitar na hora de fazer o alimento larval para as abelhinhas que estão dentro lá dos discos de cria. E assim que você coloca a melgueira, elas fazem só mel em cima. Uma ali que não tinha esse espaço, elas começaram a levar os potes de pólen para cima do mel. Isso na hora da colheita pode ser um transtorno, tá? Vamos lá. Agora a gente vai estar olhando essa daqui, ó, a caixa número 1, que ela já está com uma melgueira. E nós vamos ver como é que está, se elas consumiram parte desse mel. A gente não mexeu, por enquanto aqui a gente não tirou mel, não fez nada. A gente está deixando única e exclusivamente para as abelhas, para elas estarem consumindo, fazendo as atividades normais dela e a gente ter a oportunidade de observar o comportamento do enxame, tá bem? Vamos abrir aqui para a gente ver como é que está a situação dessa colmeia aqui. Esse aqui é o nosso enxame número 2. Foi o segundo enxame que a gente adquiriu. O número 1 está ali, que na verdade foi um resgate de uma obra
Foi a oportunidade que a gente teve de estar adquirindo esse enxame e também de estar fazendo com um pouco da cera o atrativo para estar conseguindo o restante dos enxames. Então tá aqui, ó. Essa aqui, como eu disse, é uma caixinha que internamente ela funcionou, mas que a espessura da madeira não está de acordo. Essa aqui também a gente vai fazer o quê? Um envelopamento aqui para dar uma condição térmica melhor para elas. Vamos abrir aqui para a gente ver. Essa milgueira aqui, tem até um vídeo aí que a gente fez aí, da gente tá dando uma olhada. A milgueira tá cheia. Então, ó, vocês podem observar que elas já começaram a consumir alguns potes de mel, mas tem uma quantidade boa. Essa aqui a gente vai deixar, a gente não vai tirar o mel para o consumo. São duas que a gente está com a milgueira cheia. Tem uma ali que a milgueira está pela metade, mas a gente vai deixar aqui, se por um acaso algum desses outros enxames precisarem de uma intervenção, a gente vem aqui com muito cuidado no lugar adequado, tira um quadradinho aqui, escorre todo o excesso e também do pedaço que a gente tirou, porque o mel que vaza na madeira, ele começa a fermentar e isso é um prato cheio para furídeo. Então não se deve deixar vazar mel, porque ele fermenta e atrai os furídeos. Tudo bem? Vamos fechar aqui e vamos deixar essa aqui para estar observando se a gente vai precisar ou não fazer, pegar algum mel desse daqui para estar salvando os enxames ali. Tá certo? Então a gente vai ter que vir com envelopamento para estar ajudando na condição térmica desse enxame. Esse modelo de caixa aqui, a gente não tem usado mais não. A gente vai deixar por enquanto dessa forma e depois vai pegar e transferir esse enxame aqui para uma caixa desse modelo aqui, ó. Dessa outra aqui, mas a gente vai fazer isso com o tempo. Por enquanto eles vão ficar aqui e a gente vai ter esse trabalho de estar envelopando. É importante estar amarrando. Esse modelo de caixa aqui foi o segundo modelo que nós adotamos. Depois do primeiro, que a gente estava aproveitando pallet, esse aqui a gente começou a fazer com a madeira de pinos. Ela tem 2,5 na espessura e a gente aumentou um pouco a medida interna. Ficou um ninho muito grande, elas demoraram bastante para estar completando em volta do ninho. No caso aqui no nosso meliponário, a gente faz uma pesquisa bacana, estuda bastante com materiais bons que você pode encontrar aí na internet e vem observando e adequando. Olha só, então uma caixa ficou grande, a espessura ficou estreita e o pinus ele tem esse problema que é o que? De dar esse mofo aqui, ó. A gente deu uma observada no ninho lá por dentro, tá tranquilo porque as próprias abelhas controlam, mas tudo que não é de acordo, elas gastam energia. Quanto menos trabalho a gente der para as abelhas, para elas estarem mantendo a colmeia sadia, melhor, tá bem? Então vamos abrir ela aqui para a gente ver como é que está a reserva de alimento delas aí, para ver se vai ser preciso fazer uma intervenção. Mas essa aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou estar envelopando ela com material térmico para estar ajudando nessa condição. Esse é o nosso enxame de número 5. É o quinto enxame, é um enxame muito forte, inclusive ele já doou um disco de cria para um outro enxame que a gente estava ali que não estava tão forte. Vamos ver aqui, olha só, a parede é muito fina, isso não é legal. Opa! Esse é um enxame que a gente tem aqui, se não for o mais forte é um dos, porque olha só, a gente tem dois módulos de ninho sobre ninho, é igual eu falei. Olha quanto que ficou aqui, eu acredito que isso aqui está com quase 16 centímetros. Então ficou uma caixa muito grande e com isso as abelhas precisam trabalhar muito para estar completando isso, a parte interna do ninho, pela uma questão de temperatura, para manter as condições térmicas. Por isso que o ideal é você fazer um estudo aí. No nosso caso aqui, a gente manteve 12 por 12 interna e a altura a gente colocou que seria 12 mais 16. A gente colocou 16 centímetros justamente para elas terem a condição de
armazenar alimento em volta do ninho para elas. Então aqui, ó, essas aqui, elas têm aqui, ó, uma quantidade boa de alimento. Alguns potes já foram abertos, mas pelo tamanho do ninho e sobreninho em volta aqui, eu acredito que vai dar para elas atravessarem o inverno. Eu vou estar dando essa olhada aqui, só que a gente abre essas caixas muito raro. A gente observa pelo bico, pelo movimento do enxame, para ver se está legal. Se tiver alguma alteração, a gente olha. Com o tempo você vai ganhando essa experiência de estar sabendo se o enxame está legal ou não. Tá bem? Olha só, um ninho muito alto, tá aqui, um enxame muito forte. Vou fechar aqui. Esse daqui, por enquanto, tá legal. Elas estão com uma reserva de alimento boa para atravessar o inverno e eu vou estar dando uma olhada. Daqui uma semana eu vou estar dando uma outra olhada para ver. Tá certo? Então vamos fechar aqui direitinho. Como ela está bem vedada com o própolis, não precisa colocar a fita. Tá aqui. A gente gosta, sempre amarra com arame para ficar bem firme na base, porque se por um acaso aparecer algum animal, gambá, ou a gente mesmo, quando for dar uma limpeza aqui, raspar as folhas do bambu, esbarrar, ela não cai. Tá firme. Cuidado nunca é demais. Então, tá aí. Vamos para a próxima. Agora sim, esse daqui é o modelo de caixa que a gente está usando agora. Então tá aqui, medidas internas 12x12. A gente achou que não estava um espaço adequado para elas estarem armazenando o alimento em volta do ninho. A gente aumentou mais 5 centímetros aqui para cima. Então, toda essa parte é o ninho. A gente não faz a divisão da jataí. A gente tem muito aqui na região, graças a Deus, então a gente não precisa. E nessa daqui, especialmente, a gente fez o quê? Nós colocamos já a melgueira. Vocês vão observar aqui nesse caso que elas não precisam de tanta energia para estar mantendo a condição térmica lá dentro do ninho, porque a parede é de 5 centímetros. Aí elas mexeram um pouco no estoque de mel que está aqui na melgueira. Já deixamos aqui, já estamos no finalzinho de junho, já começou o período do frio, elas não precisaram fazer esse consumo de mel para estar produzindo energia. Já no caso, aquela lá embaixo, aquela caixinha número 2 lá, que foi a primeiro modelo que a gente fez, que a gente não tinha tanto conhecimento, e a parede ficou fina, elas precisaram já gastar a parte de cima da melgueira. Então eu acredito que a parte de baixo do sobreninho do mel, elas já consumiram bastante também. Então vamos ver como é que está essa melgueira aqui. Olha só. Então aqui, pessoal, vocês podem observar, elas já fizeram aqui tudo em volta, a parte da melgueira, que agora no mês de junho a gente tem aqui a florada da mangueira e a gente tem observado bastante jataí na florada. E agora também já está começando a sair as munhequinhas pela florada do açapeixe. Então elas vão ter sim alguma coisinha para estar produzindo. Mas dependendo do dia, se estiver muito frio, elas não saem para forragear. Elas ficam quietinhas aqui no ninho. Vamos fechar aqui. Pronto, fechando aqui. Eu vou estar mostrando para vocês, então, no decorrer, olha só, a gente vem deixando muita planta nativa aqui do local mesmo. Essa aqui, por exemplo, é uma fruta do sabiá. Nós temos vários ali, ó. Temos também açapeixe, que tem aqui, ó, essa outra aqui, para estar crescendo, dando alimento para elas e também fazendo sombra no meliponário. Aqui a gente escolheu justamente por isso. Na parte da manhã o sol vem nesse sentido e na parte da tarde, que o sol é mais forte, ele fica aqui, ó, atrás do bambuzeiro. A posição do norte tá para lá. Então a gente já pensou nisso, veio observando. Se você está querendo fazer a implantação do seu meliponário, é importante você observar durante o período do dia, manhã, tarde, qual é a disposição de sol, como é que comporta a iluminação e a insolação. Se faltar calor, você tem problema com a questão na época do frio. E se passar calor demais, pode estar prejudicando o enxame, até mesmo derretendo a cera lá dentro do ninho. E elas gastam muita energia para estar refrigerando, assim como para estar esquentando. E as nossas jataí,
a gente tem mantido uma distância entre as caixas de 3 metros nesse sentido e 3 metros assim também. E todas elas estão direcionadas para aquela posição que tem um bambuzeiro, para não ter que estar desviando de obstáculo, elas saem todas nessa posição. A gente já está com 2 anos aqui de meliponário e não tem tido problema com relação à briga entre enxames e jataí. Tá aí, pessoal, as abelhinhas que a gente tanto gosta, abelhas nativas do Brasil. A gente deu uma olhada para ver como que está a situação do alimento que elas têm para atravessar esse final de inverno. Agora começa a entrar o mês de julho, que o frio aqui em Minas, a gente está no sul de Minas, costuma apertar, inclusive pode até gear. Se não tiver a condição térmica adequada, elas consomem muito mel para produzir energia, e se não tiver uma reserva adequada, o enxame pode ser prejudicado com isso. A gente concluiu aqui que vai ser preciso, nas caixas mais finas, que foram as primeiras caixas que a gente fez, reforço, que a gente não tinha tanto conhecimento com relação a essa questão térmica, mas hoje já corrigimos com esse modelo. A gente vai estar fazendo um envelopamento térmico. Eu vou gravar um vídeo e mostrar para vocês aí como é que a gente faz isso, de maneira simples e muito eficaz. A gente fez isso no inverno passado, deu muito bem, não tivemos problemas, elas conseguiram atravessar o inverno. Esse ano a gente está com 2 milgueiras praticamente cheias, que algum enxame precisar, a gente consegue fazer o quê? Tirar de lá para estar fazendo a doação para essas que estão fracas. A gente tem também enxame de mandaguari preta e uma mandaguari amarela ali em cima, inclusive um de mandaçaia. A gente vai estar fazendo também um vídeo separado das mandaguaris, porque a gente tem que estar colocando a proteção, no caso que elas são meio brabinhas, né, enrola no cabelo. A gente vai estar postando aqui no canal. Toda quinta-feira a gente vai fazer o possível para trazer um vídeo sobre as abelhas nativas do Brasil, que a gente cria e gosta muito. E na terça-feira é o vídeo nosso aí, ó, na roça, que vocês gostam. O pessoal deve perceber que eu fico um pouco mais sério com relação às abelhas, porque a gente tem que ter um cuidado mais fino. Não que a gente não tem que ter cuidado com as aves, né? Mas as abelhas é um pouco diferente. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Almanac Caipira. Se você é novo, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva aí, se você achar que vale a pena, que é bacana, se você gosta desse tipo de conteúdo. E você que já está com a gente, o nosso muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado para a gente. E esse foi o Almanac Caipira de hoje. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos vocês e até os próximos vídeos, pessoal. Um abraço.